Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Aeroporto de Viracopos, promove ação especial para a vacinação do público. Herbert Ganem requer informações sobre o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais de Campinas. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar dos Centros de Educação Ambiental. Campinas tem 7 deles e você vai saber como acessá-los. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776. Ou você envia a sua participação apontando a câmera do seu celular para o QR Code. E olha só, de hoje até sexta-feira, trabalhadores do aeroporto, prestadores de serviços e quem passar por Viracopos vai conseguir atualizar a caderneta de vacinação. Então, sobre esta ação em conjunto da Secretaria de Saúde e também Viracopos, quais são os imunizantes disponíveis? Os horários, eu aciono a repórter Carla Mendrô, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para vocês que nos acompanham pelas telas. E é isso, né? A Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em parceria com o Aeroporto Viracopos, está nessa ação que é de extrema importância, né, Shaula, que é a vacinação, né? As pessoas às vezes esquecem, né, de atualizar a caderneta de vacinação e esse ponto, essa parceria é para isso também, não é isso? Isso mesmo. Então é mais uma iniciativa para a gente ampliar o acesso de toda a população à vacinação, né? Então esse espaço tão relevante, né, aeroporto, que recebe milhares de pessoas de diversos países, tem aí um risco aumentado, né, para a transmissão de doenças e a melhor prevenção é a vacinação, né? Então estamos aqui hoje até sexta-feira ofertando todas as vacinas do esquema para adultos, né? Então todas as pessoas, trabalhadores, passageiros, quem circula aqui, presta serviços, tem a oportunidade de atualizar o seu esquema de vacinação. Aqui nós temos todas as vacinas. São quantas vacinas disponíveis para que as pessoas utilizem e atualizem a sua caderneta? Sim, são todas as vacinas do calendário do adulto, né? Então vacinas como difteria e tétano, sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, vacina contra a influenza, covid, dentre outras estarão sendo ofertadas. Basta trazer um documento de identificação, né, com foto, inclusive para passageiros estrangeiros também apresentando o passaporte, a gente consegue avaliar e fazer a vacinação. Como nós estamos no aeroporto, você acabou de comentar, né? Tem estrangeiros passando por aqui. Não é necessário, então, que seja uma pessoa moradora de Campinas. Pode ser quem está de passagem pela cidade, passou aqui pelo aeroporto, pode chegar aqui nesse ponto e ver, né, se precisa de alguma vacina, se está atualizado. Exatamente, né? Então é isso, a gente fala, as doenças elas não têm um território circunscrito, né? As pessoas circulam muito, aqui é um território de grande circulação nacional e internacionalmente, então a gente está ofertando a vacina para qualquer pessoa, independente do local de moradia. É uma oportunidade para garantir a imunização e o que a gente quer é isso, a gente não quer proteger só os moradores de Campinas, né? É importante que toda a população entenda a relevância disso, dos riscos que a gente vem enfrentando com esse cenário epidemiológico, né? Um risco de reintrodução do vírus do sarampo no nosso país, a gente não quer que isso aconteça, então muito importante que todas as pessoas, independente de onde morem, estejam vacinadas. Agora tem um outro ponto, Shaula, que é assim, muitas pessoas circulando, algumas estão indo viajar, outras estão voltando e nem sempre a gente carrega a carteira de vacinação, né, a caderneta de vacinação. Nesse caso, quem está sem a caderneta, mas tem um documento, pode vir fazer a vacina? Com certeza. Tá? Então a gente já sabia dessa dificuldade, a gente sempre recomenda que traga a caderneta de vacinação, mas numa ação específica como essa, realmente é muito difícil estarmos com esse documento, né? Então traz o documento de identificação, a gente faz a consulta nos sistemas e oferta a vacina que for necessária mediante essa consulta. Perfeito. E o espaço vai ficar aqui até sexta-feira? Isso, até sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 17 horas, para toda a população que estiver circulando nesse território.
Perfeito, Chaula, muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam. E está aqui, né, no Viracopos, no aeroporto de Campinas. Se você precisa atualizar a sua caderneta, dá uma passadinha aqui e mantenha a sua vacinação em dia. Volto com vocês no estúdio. Ação importantíssima, muito obrigado a Carla Mendro e claro, né, as informações da Chaula Vizelli, que é a coordenadora do programa de imunização de Campinas. Esta ação, né, vai deixar a população com a caderneta de vacinação atualizada, importantíssimo. Então, todo mundo que passar pelo aeroporto de Viracopos tem esta oportunidade. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque hoje, no terceiro capítulo da nossa série de reportagens especiais sobre os 251 anos de Campinas, conheça a participação feminina na construção da história do município e os desafios para o futuro da mulher que vive ou trabalha aqui na metrópole. O início de Campinas no século XVIII, a vida das mulheres estava fortemente ligada ao contexto familiar e às atividades domésticas. A sociedade era predominantemente rural e patriarcal, com as mulheres desempenhando papéis tradicionais como cuidadoras do lar, mães e esposas. De uma cidade que surgiu no período colonial, passou pelo imperial e traz as marcas daquilo que foi conquistado pelas mulheres no decorrer da história, e esta vem de longe, do tempo em que elas não tinham voz e nem vez. Então, os direitos da mulher, nessa época, eram tanto quanto a de um objeto, ou seja, ela só tinha a obrigação de procriar, somente isso. Mas logo depois da independência, etc e tal, quando começaram a ser formuladas as primeiras legislações no país, depois de 1822, né? Embora ainda tivesse muita influência das ordenações filipinas, como você citou, que eram as legislações utilizadas em Portugal, porque ainda estávamos fazendo as nossas legislações. Mas nessa época, a mulher já conseguia vislumbrar alguma forma de atendimento ao seu estado de vulnerabilidade, de, vamos dizer assim, desde violência doméstica a um risco à sua integridade física. Da freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de 1774 até a cidade de hoje, a participação feminina foi fundamental na construção do município, acompanhando a evolução da sociedade. De acordo com o censo de 2022, as mulheres representam 52,3% da população campineira. Elas estão em 70% no serviço público municipal, mas ainda assim há muitos desafios a serem superados. Desde as limitações impostas às mulheres em sociedades antigas até os movimentos feministas do século XX, a trajetória revela lutas por direitos, reconhecimento e autonomia. Na política, por exemplo, a participação feminina cresceu, mas ainda é insuficiente. Nas eleições municipais de 2024, apenas 13% dos cargos eletivos foram ocupados por mulheres. Dos 5.569 municípios brasileiros, apenas 727 são chefiados por mulheres. São 64 prefeituras a mais do que 2020, um aumento de 1 ponto percentual. Em Campinas, tanto a Prefeitura quanto a Câmara já tiveram mulheres à frente, mas em situações que representaram um momento delicado para a cidade. Isalene Tiene assumiu como prefeita após o assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, em 2001. Essa força que nós tivemos juntos garantiu que eu continuasse um governo difícil, muito desafiador, porque Toninho, como titular, ele era conhecido e na campanha se destacou mais, né? E sempre vice é mais difícil, e uma vice mulher. Então,
Foi muito difícil. Eu tive muita solidariedade das mulheres de Campinas, e principalmente as mulheres organizadas, porque nós já estávamos organizadas na Marcha Mundial das Mulheres, num grupo das mulheres na periferia de Campinas, desde 1980 e até hoje ele permanece. Nós estávamos organizadas nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Eu tive muita solidariedade das mulheres e tive também, no enfrentamento político, eu tive pessoas que me apoiaram e me ajudaram muito. Na Câmara, a vereadora Débora Palermo assumiu a presidência do Legislativo em 2022, após a renúncia do cargo pelo então presidente e vereador Zé Carlos. Eu falei, eu não tenho experiência de presidência, pouca experiência como vereadora, mas a gente tem um pessoal aí que dá um ótimo suporte e vamos ter que encarar, não tem o que fazer. Foi um desafio, mas assim, ser a primeira mulher a assumir a casa, eu tinha uma responsabilidade não só de colocar a casa em ordem, que estava, né, uma situação muito pesada na casa, votar projetos importantíssimos como orçamento. A primeira vez que nós votamos as emendas impositivas foi sobre a minha presidência. Fizemos tudo com muita tranquilidade, com muita ordem, colocamos a casa em ordem. A conquista de políticas públicas representou um avanço para as mulheres. A Casa da Mulher Campineira, ela foi um grande avanço, né, uma grande conquista para nós mulheres aqui da cidade de Campinas, onde a gente aqui também acolhe as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então aqui nós não temos não só a ruptura dessa violência, mas também nós trabalhamos a questão da superação dessas mulheres que chegam aqui até nós. Então espaço como esse é de grande relevância e de grande importância para o nosso município. O programa hoje não só acolhe mulheres que estão em situação de violência doméstica, mas a gente acabou abrindo para todas as mulheres, né? E realmente nós temos mulheres que chegam até nós com uma questão, a saúde mental, o emocional abalado por determinados fatores que aconteceu na sua vida. Então a gente traz realmente um refúgio, um renovo para essa mulher que muitas das vezes vê naquele quadro que ela está vivenciando sem alternativa. Então, através do programa, ela se reencontra enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas ainda, no âmbito do direito, apesar da Lei Maria da Penha, a terceira melhor do mundo no que diz respeito à proteção à mulher, a violência ainda é o maior desafio. 2025, pouco andou-se, pouco realmente conseguiu, em termos da mulher, parar de sofrer tantas perseguições, parar de sofrer tantas recriminações, inclusive embasadas em legislação. As relações de trabalho também passam pelas questões de gênero. O que ajudou a melhorar muito, por incrível que pareça, foi pós-pandemia, que nós começamos no sistema híbrido, né, no home, e isso permitiu que as empresas tivessem uma flexibilidade maior. Então, hoje em dia, muitas mulheres trabalham em casa com as suas crianças ou mesmo no período gestacional. Apesar das conquistas, ainda há muitos paradigmas a serem derrubados. Até hoje, quando você conversa, você fala sobre uma mulher que é proprietária, que é CEO, que é presidente, que manda, até hoje é considerada com apelidos totalmente pejorativos, de machona, Maria Mandona, sargentão. A mulher, ela não é prestigiada pelo poder que ela tem num trabalho ou numa propriedade. Na verdade, ela é desclassificada, desmerecida pelo fato de ser a proprietária, a dona, a quem manda. Eu espero que eu seja a primeira de muitas, né? A minha passagem pela presidência deixou claro que, olha, eu não tinha experiência política quase nenhuma, eu estava chegando nessa casa. Eu assumi a casa e fizemos um trabalho excelente. Ninguém pode falar do meu trabalho ali à frente da presidência, né? Então, podemos eleger mulheres para a presidência porque elas dão conta, elas sabem fazer e fazem com excelência. Nós mulheres
cumprimentamos essa cidade, porque nós podemos cumprimentar porque nós estamos participando nessa evolução. Parabéns, Campinas, parabéns, mulheres de Campinas que estão participando nessa construção. Você sabe como se manter em segurança enquanto espera o carro de aplicativo após o encerramento de um show ou evento? No quadro de hoje, a comandante da Guarda Municipal de Campinas traz dicas importantes para você se organizar e não correr qualquer risco ao voltar para casa. É o Fica a Dica. Hoje os aplicativos são muito utilizados nos deslocamentos, né? Então é importante que você espere com o seu grupo, por exemplo, se você for fazer esse deslocamento sozinha ou sozinho, ou espere em locais que sejam movimentados, não aguarde em ruas que estejam mais afastadas do evento ou que não tenha trânsito de pedestres ou de veículos, para que você não se torne aí um alvo enquanto espera. Também é fundamental que você compartilhe aí o deslocamento com alguém da sua confiança. Seja alguém que estava com você no grupo, com a sua família, um irmão, a mãe que está em casa. Olha, eu vou me deslocar por aplicativo e compartilho aqui a minha localização para que isso possa ser acompanhado em tempo real por alguém da sua confiança. Então, independente de ser aplicativo ou não, mesmo que você esteja esperando alguém que possa vir te buscar no local do evento, procure sempre esperar num local de movimento. De preferência, por exemplo, esperar ao lado de um operador de segurança pública, se você visualizar ali próximo a esse local, Guarda Municipal, Polícia Militar, aí espere próximo, que é o ideal. E olha só, a rede de supermercados Pague Menos está com mais de 200 vagas disponíveis para profissionais de diversos setores. As vagas disponíveis são para no açougue, o e-commerce, frente de caixa, frios e laticínios, fundo de loja, hortifruti, meio de loja, padaria, prevenção de perdas e rotisseria. E a ação vai acontecer amanhã, dia 17 de julho, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Interessados, é só comparecer no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. Bom, vamos com as notícias do Legislativo agora, porque a Câmara de Campinas aprovou a criação da Frente Parlamentar voltada ao fortalecimento do esporte para pessoas com deficiência. A proposta apresentada quer garantir acesso igualitário à prática esportiva, promovendo saúde, dignidade e inclusão. A Câmara de Campinas aprovou durante a 41ª reunião ordinária o requerimento 1225 de 2025, de autoria do Dr. Ianco e assinado por outros parlamentares, que propõe a criação da Frente Parlamentar para o fortalecimento do esporte para pessoas com deficiência. A iniciativa tem como foco garantir acesso igualitário à prática esportiva. Uma frente bem relevante, importante, assina junto conosco a vereadora Débora Palermo, que também está junto nesse projeto que a gente realmente almeja para os cidadãos aqui de Campinas, somente as pessoas e os atletas com necessidades especiais, onde eles têm bastante vontade, tem capacidade, mas às esse está faltando um pouquinho de infraestrutura, um pouquinho de condição para que eles consigam desempenhar da melhor forma possível. Então, nós visualizando esse pequeno gap nessa deficiência, a gente realmente achou oportuno, importante trabalharmos para melhorar as condições a esses atletas que muitas vezes são campeões, eles trazem medalhas aqui para Campinas e para a região. Acho que é importante nós aqui como Poder Legislativo trabalhar em favor a esses atletas tão maravilhosos aqui para a nossa cidade.
A frente parlamentar deve funcionar como um espaço de articulação entre diferentes setores da cidade, com o objetivo de discutir políticas públicas, fomentar parcerias e buscar soluções para ampliar o acesso ao esporte inclusivo. Nós temos que trabalhar fortemente, integrando o poder legislativo ao executivo e os atletas. Obviamente, todo atleta de alto rendimento ou de alto padrão, ele inicia com um trabalho de base. Então nós temos que fomentar e fazer um trabalho importante para que a gente consiga formar atletas e, uma vez esses atletas formados, trabalhar na capacitação para que eles se tornem de alto rendimento. Para isso é importante estrutura, para isso é importante investimento. Não se faz um campeão sem um grande investimento. Eu acho que é talvez tentar integrar poder municipal, poder estadual, poder federal, empresários, todos aqueles que têm interesse em alimentar, em fomentar essa atividade que é tão maravilhosa. Com a aprovação do requerimento, o grupo deve ser formalizado após o recesso parlamentar e iniciar os trabalhos. Tantos benefícios que a gente pode trazer a esses atletas e diretamente a família dos atletas, a comunidade onde esses atletas vivem. Então, assim, é todo um entorno sendo bastante acolhido por essa atividade. Vereador Herbert Ganem protocola requerimento e pede informações à Prefeitura sobre a implementação do programa Banco de Ração em Campinas. Depois de ser procurado pela população em seu gabinete com relação à dificuldade de cadastro no programa Banco de Ração, o vereador Herbert Ganem protocolou um requerimento solicitando informações sobre o programa do município, que tem como responsável o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas. A gente sempre é procurado pelos munícipes, principalmente pelas protetoras, que tem uma grande dificuldade com o banco de ração, seja para fazer inscrição ou seja até para poder conseguir ali a ração e os utensílios também que o banco de ração fornece. Um programa muito bom da Prefeitura que precisa, a gente sempre está com um olhar carinhoso para essa ajuda que é dado aos protetores e às pessoas que precisam de ração. A Prefeitura adquire a ração e fica para o Conselho fazer a distribuição, fazer os cadastros das pessoas, e eu quero saber quem está recebendo a ração, quem está na fila de espera, quantas pessoas são, qual é o critério que se usa ali, No documento, o vereador questiona como é realizado o processo de cadastro dos interessados em participar do programa e quais são os requisitos exigidos e as etapas para a efetivação da inscrição no banco de ração. O banco de ração é importante, não só a ração que é dada, mas a casinha também. Vem uma casinha para os animais, vem tigelinha para beber água, para poder ter comida. Isso é uma ajuda para quem mais precisa. Se a gente pensa assim, por isso que é importante saber quem recebeu, e perguntar para a pessoa quanto que ela recebeu, como que ela recebeu e quem não recebeu também, por que não recebeu, se não atendeu a critérios, se os critérios são muito específicos e a pessoa não consegue atender também, enquanto isso o animal fica com fome, A gente não pode permitir isso, então por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Eu quero saber quanto de ração veio, para onde foi, quem recebeu, quem deixou de receber, quem está esperando. Precisamos de mais recursos? Vou buscar mais recursos, mas eu preciso entender primeiro como é que está essa situação. A Frente Parlamentar da Revitalização do Centro foi criada para acompanhar as políticas públicas, discutir e propor ações de melhorias, acompanhando assim todo o processo de desenvolvimento econômico da região. O vereador Carlinhos Camelô, que é o presidente da frente, analisou o trabalho realizado no primeiro semestre. As frentes parlamentares têm por objetivo promover o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas propostos pelos vereadores. Em 2025, o vereador Carlinhos Camelô propôs novamente a criação da Frente Parlamentar da Revitalização do Centro da Cidade, que dará continuidade ao trabalho iniciado pelo parlamentar no mandato passado. Eu tive essa comissão em outra legislatura que eu estive aqui presente, ajudei lá atrás na questão da revitalização e requalificação da Francisco Glicério. Nesse período, protocolei novamente essa comissão de frente parlamentar para a reforma ali e requalificação do centro da cidade, onde acompanhamos a questão da obra da Campos Sales,
tivemos lá defendendo os permissionários, onde eles ficaram em todos os lugares lá, garantindo o direito de trabalhar. Senador Saraiva, tivemos ali também obras no mercado municipal, em torno ali, os camelôs, a gente padronizou todas as barracas deles, que antes era barraca, nós conseguimos trazer um projeto de alvenaria e colocamos ali para eles. Trabalhamos também ali na João Jorge, para recapeamento da João Jorge e várias outras obras que estão relacionadas ao centro da cidade, a gente tem acompanhado e levado para o prefeito para que seja feito o mais rápido possível. Para o vereador, ainda há outros pontos que necessitam de atenção e desta frente parlamentar. A gente tem pegado no pé do prefeito, do executivo, para a gente melhorar as iluminações do centro da cidade, a gente traga entretenimento para o centro da cidade, para a gente trazer vida novamente ao centro da cidade, que é isso que as pessoas que moram ali precisam e os comerciantes ali precisam de pessoas no centro. Vereador Gustavo Peta protocola requerimento e quer informações sobre a gestão da saúde e bem-estar animal aqui do município. Depois de ser procurado por pessoas ligadas a organizações e setores dedicados à defesa dos direitos animais em Campinas, o vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento solicitando informações do Executivo sobre a gestão da saúde e bem-estar animal no município. O que nós temos observado é que essas pessoas têm observado problemas na infraestrutura, nas condições adequadas para receber os animais, nos abrigos, na estrutura do Departamento de Bem-Estar Animal. Então, nós estamos fazendo um questionamento para saber por que chegou a essa situação e quais são as medidas que a Prefeitura está tomando para melhorar essas condições no atendimento dos animais na cidade de Campinas. Um dos questionamentos feito pelo parlamentar é sobre a transferência de alguns animais aqui do DPBEA para o município de Mairinque. Há um convênio da Prefeitura de Campinas com o município de Mairinque, em que há transferência de animais com determinados tipos de problema, doença, etc. Então eu quero saber como tem funcionado isso, se isso tem sido feito de maneira adequada e quais são as condições também lá em Mairinque para receber esses animais. No documento, Peta também busca informações sobre a questão orçamentária do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Eu acho que os políticos em geral, inclusive a Prefeitura, tem que parar de olhar essa questão dos direitos animais como um marketing político por conta da repercussão que tem, mas olhar como uma política séria, estruturada, com investimento, com presença no orçamento, porque é uma questão que importa muito a vida das pessoas, né? E evidente também a vida dos animais. Então eu acho que essa preocupação é uma preocupação justa, legítima e que tem que ser vista com uma atenção maior por parte do poder público. Você sabia que Campinas tem 7 centros de educação ambiental? Cada um tem uma característica e oferece um tipo de atividade voltada para a conscientização e preservação do meio ambiente. Alguns podem ser acessados por meio de agendamento e outros são abertos ao público. No quadro de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais desses locais e do que oferecem. A partir de agora, é o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar dos Centros de Educação Ambiental de Campinas, da importância desses espaços e como acessá-los. E muita gente nem sabe desses locais que são super importantes na formação dos nossos jovens, das crianças e cidadãos. E quem vai detalhar para a gente quais são, o que trabalham e como visitá-los é a coordenadora de Educação Ambiental, Vanessa Palma. Muito obrigada por participar aqui com a gente, Vanessa. Olá, Alexandre, eu que agradeço a toda a equipe da TV Câmara pelo convite e estamos aqui para divulgar cada vez mais, né, os centros de educação ambiental, especialmente nesse momento em que a gente ouve muito falar de emergência climática, né, mas a gente precisa entender o papel desses centros de educação ambiental na nossa cidade. Eu queria que você falasse, então, como é que Campinas trabalha com esses centros, né? Tem centros que são propícios para as pessoas irem com uma atividade direcionada e tem outros que são abertos à visitação. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas diferenças.
Claro, é assim, a Campinas hoje possui 7 centros de educação ambiental, sendo que eles são de gestão partilhada, sendo somente o de Joaquim Egídio de gestão 100% da prefeitura. O que é a tal da gestão compartilhada? A gestão compartilhada é assim, a prefeitura ela cede o apoio do ônibus para os estudantes ou para os grupos, né, estarem no local, dá essa estrutura da visitação ao local. As visitas, em sua grande maioria, são visitas agendadas, lembrando que, especialmente ali no centro de Joaquim Egídio, a gente fica aberto de quarta-feira a domingo, então as pessoas elas podem ir visitar sim, só que existe uma diferença entre a visita agendada e a visita não agendada. Qual que é a diferença básica da agendada? A agendada, geralmente a gente recebe um grupo, a gente ouve qual é a necessidade desse grupo, então é preparada uma palestra, é preparada uma trilha com foco naquilo que esse grupo está buscando. Né? Por exemplo, na questão escola, nós recebemos várias escolas em todos esses centros de educação ambiental, mas às vezes mais de uma vez, né? O mesmo grupo de alunos às vezes vai mais de uma vez. Então, se em uma palestra eu falei a respeito de emergência climática, na outra eles pedem para a gente falar sobre sustentabilidade, na outra pede para falar sobre reciclagem, sobre horta, sobre plantio. Então, para que a gente tenha realmente uma multiplicação de conhecimento, que é o objetivo dos centros de educação ambiental, eles são para isso, para que as pessoas passem não só a conhecer a teoria, eles recebem essa parte da teoria, que vai desde palestra, das oficinas que ocorrem no Centro de Educação Ambiental, nos centros, mas também eles têm esse contato com a natureza que se perdeu, né? Então, funcionaria dessa forma. Os agendados, como cada um ali tem a sua gestão, então cada um tem sua forma de agendamento, né? O nosso aqui, tanto pelo telefone, quanto pelo e-mail, as pessoas conseguem fazer o agendamento, mas cada centro de educação ambiental tem a sua forma de funcionamento. Vanessa, é sensacional. Eu já tive a oportunidade de estar na Mata Santa Genebra, no Museu da Água, em Joaquim Egídio, e a gente realmente fica impressionado, né, com a qualidade e com a oportunidade. O Museu da Água eu não fazia ideia que existia, por exemplo, e eu soube que até mesmo os idosos têm a possibilidade de visitar mediante o agendamento. Esses centros eles são explorados na sua máxima potencialidade, tem fila de espera, as escolas fazem um bom uso desses espaços? Sim, não só as escolas, como toda a população campineira, inclusive a gente acaba recebendo visitantes no local, né? Então, o que acontece é que muita gente não conhece esses centros de educação ambiental e não sabe, às vezes é vizinho, mora perto e acaba não frequentando e não conhecendo. Mas nós temos esses espaços abertos que a população pode sim conhecer, pode visitar e conhecer as atividades que nós temos ali, desde visitas guiadas, trilha ecológica, as vivências sustentáveis e o contato, né, o poder contemplar a natureza e a biodiversidade local. Isso tem um impacto na vida das pessoas, o estudo do meio, né, que a gente esperava as férias ali para poder vivenciar e ter um dia diferente com a escola, mas sempre de uma forma direcionada, né? O próprio CONAMA, né, indica como se fazer essas visitas para que, como você disse, ela possa ser um crescente de conhecimento, né? Eu queria saber qual é o feedback que vocês têm dos grupos de visitas guiadas, agendados, das crianças, dos jovens, como é que é a receptividade? Tem muita criança, especialmente agora, né? As crianças hoje, elas vivem em áreas urbanas, apartamentos e tudo mais, e elas não têm aquele contato que antigamente a gente tinha com a natureza, que era aquela coisa de criança subir na árvore, comer embaixo do pé de fruta, né? Comer um fruto ali. Então, para as crianças, assim, a reação é surpreendente, porque eles se emocionam, eles se encantam com o ambiente, né? E eles passam a entender a necessidade não só da preservação da natureza, como conhecer realmente, porque
eu falo muito, a gente está entrando aí numa fase na educação ambiental, onde a gente vai falar muito sobre a medicação do quintal, vamos chamar assim. Antigamente a gente ficava doente, as avós vinham com chá, tinham chá para cada coisa ali no quintal. E hoje já não tem mais esse hábito, né? A gente fala muito de remédio, sabendo que remédio, vamos utilizar a própria palavra, ele remedia, né? Ele não cura. E os antigos, eles já traziam essa cultura de ter o remedinho ali em casa, né? O alimento era cultivado em casa, e isso não acontece. Então, a gente quer resgatar essa parte que a gente tinha antigamente, que era gostoso, e a emoção da criança em estar ali, muitos não sabem que existe a possibilidade de fazer isso, né? De tirar o alimento de outro lugar que não seja o supermercado. Mas existe, e a gente tem que multiplicar essa informação, esse conhecimento aí para as crianças. Ou quando elas conhecem, é muito na teoria, é algo que o pai falou, que a mãe falou, então a gente dá a oportunidade das crianças vivenciarem esse momento, que eu acho que é super importante, faz toda a diferença, não só para a criança, porque criança é um multiplicador, né? Um agente multiplicador de informação. Ele vai vivenciar isso dentro do Centro de Educação Ambiental e ele vai levar para casa. Olha, mãe, lá eu tive contato com uma horta. Para fazer uma horta em casa é fácil, dá para fazer assim, assim, assado. Então, isso vai fazer toda a diferença no impacto, né, de transformação da nossa cidade. Maravilhoso. E para quem está assistindo, eu queria que você falasse, citasse quais são os 7, né, para saber se todo mundo sabe quais são, ou relembrar, né, para quem já esqueceu, para que a gente tenha isso bem na ponta da língua. Legal. A gente tem a estação ambiental de Joaquim Egídio, que ela fica ali na Manuel Herculano, e ela funciona de quarta a domingo, das 8 às 17 horas. Temos essa parte do agendamento, né, para que a pessoa tenha aí uma visita orientada, guiada, faça a trilha, tenha a palestra, mas também é um espaço aberto à visitação. Então, quem estiver visitando Joaquim Egídio e quiser passar pelo Centro de Educação Ambiental, também pode. Temos a Mata Santa Genebra, que você já conhece, né, Alexandra? Já. Que fica lá na Mata Atlântica 447, aliás, ao lado da Praça Peroba Poca, né? Eles têm uma integração ali, e eles funcionam de segunda a sexta, mas eles têm algumas visitas guiadas sábados e domingos. Então, das 8 às 17 horas. E tem um borboletário e o agendamento lá, ele né? ocorre pelo site e pelo telefone. Sim. Tá? O Bosque dos Jequitibás, também todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe das atividades. Então, é importante a gente reforçar essa questão do Bosque Jequitibás, que tem o zoológico ali, né? Tem o Museu de História Natural, tem oficinas que acontecem ali, atividades educativas com crianças, com jovens, com adultos. E também a gente tem algo muito legal, que é o Bosque Interativo, né? Que ele ocorre uma vez no mês. Então, os pais acabam assustando um pouco, porque as crianças elas têm contato direto, né? A gente tem até desde cobra, que as crianças podem pegar, claro, com uma orientação profissional ali, elas tocam, né, o animal, né? Então, isso, ela acaba perdendo o medo, né? E sabendo como lidar com esse animal e que todo tipo de animal precisa ser preservado. Uhum. Temos o 5º Centro de Educação Ambiental, que é o Centro de Conhecimento das Águas, que ele é conhecido ali como o Museu das Águas. E ele tem esse cuidado recebido pela Sanasa, a Sanasa que toma conta dele. Ele fica no Parque São Martinho, né? Próximo ali ao Swiss Park, região do Nova Europa, Jardim das Oliveiras, e ele tem o funcionamento de terça a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30. O agendamento ele acontece pelo site da Sanasa Campinas. Ali eu vou ter desde exposições interativas, né,
e temos as maquetes ali, que as crianças conseguem entender que a água ela não vem, vai tomar banho, ela não vem direto do chuveiro. Como que funciona para que essa água chegue na minha casa? Por que que eu tenho que preservar a água, né? O que que eu posso fazer? Por que que é importante a gente ter aquele plantio na lateral dos rios para preservá-lo? Então, tudo isso é muito importante para que a criança possa multiplicar a educação ambiental em casa, né? Então, a gente tem esse papel ali feito pela Sanasa Campinas. Temos também a Fazenda Serra d'Água, né, que é da Guardinha, que fica ali na Avenida Moreiras, no Parque Itália, né? Ali tem atividade de educação rural, ambiental, oficinas práticas, hortas pedagógicas, ações com jovens e aprendizes. Então, também é um ponto muito importante para a gente. Além do CAT Fazendinha Feliz, que fica na Avenida Brasil, 2340, no Jardim Chapadão. Ali funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e ela é com agendamento tanto por telefone quanto por e-mail. Lá a gente tem desde horta pedagógica até a compostagem, né? Nem todo mundo sabe que dá para a gente fazer isso em casa, então ali eu acho muito legal, porque a criança passa a entender que se utiliza tudo dos alimentos, até a parte que na teoria a gente jogaria fora. Então, isso acaba fazendo muita diferença na vida dessas crianças, né? Que é voltado mais ali, o CAT, para uma educação agrícola, agroecológica e a própria educação rural ambiental, que faz com certeza diferença aí nos nossos dias, né? Temos a Vila Educa, que é uma iniciativa, olha que legal, é um espaço onde a gente tem ali o restaurante, o Vila Paraíso, de Joaquim Egídio, que aliás é próximo ao nosso CEA ali de Joaquim Egídio, e eles ficam ali na Luiz Otávio, 201, no parque, ali na Vila Paraíso, né, em Joaquim Egídio. E eles, o dono do restaurante, ele tem um espaço super legal. E ele abriu esse espaço para receber estudantes, para ensinar um pouco de educação ambiental e multiplicar essa ideia com a gente. Campinas é muito grande, mas a gente tem aí 7 excelentes opções para visitar, tanto as escolas quanto as famílias, ou os grupos fechados de amigos. A gente está em período de férias agora, e a gente vai colocar então as informações para que as pessoas consigam acessar. Queria agradecer demais a sua participação, contribuir aí com a gente e sucesso nos trabalhos. Obrigada. Obrigada aí pela oportunidade, e com certeza a gente levando esse conhecimento, a gente consegue aí fazer parte dessa mudança e transformar o mundo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Vanessa. Sem mudanças no tempo, hoje sol durante todo o dia e segue esta previsão para a quinta-feira, de dia ensolarado, céu azul e sem chuva. Há possibilidade de rajadas de vento moderado ao longo do dia. Umidade relativa do ar abaixo de 30% nos períodos mais quentes do dia. Então a recomendação é beber água regularmente, evite atividades físicas nos horários mais quentes, né, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Umidifique os ambientes, essa prática alivia, né, aquele ressecamento das vias respiratórias e também da pele. O uso de soro fisiológico nas narinas ajuda a manter as vias respiratórias umedecidas, prevenindo irritações. Então são alguns cuidados para esta época de tempo seco. Sobre as temperaturas, então, para amanhã, mínima de 13 graus, logo cedo e também na madrugada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação
e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.